Fala, meus amigos! Hoje eu tô muito animado, mas eu tô animado em todo o vídeo, porque nós vamos falar sobre a dipirona, um dos medicamentos mais utilizados na medicina veterinária e na medicina humana. Então, se você tem curiosidade sobre esse fármaco, fica com a gente. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e a notícia boa é que a dipirona não precisa de receita e você pode utilizar em casa sem problema, desde que utilize a dose adequada, já que todo medicamento apresenta uma dose letal, pode ser até próxima da dose terapêutica. E se você não sabe o que é dose terapêutica, é aquela dose na qual nós utilizamos no animal e faz o efeito que a gente quer. Agora, como todo medicamento, inclusive aqueles que a dose terapêutica é igual à dose tóxica, pode intoxicar seu animal. E essa intoxicação que eu falei são os efeitos mais comuns das altas dosagens dos medicamentos. E hoje nós vamos falar a dose que você utiliza da dipirona e também um pouquinho mais sobre tal substância para você conhecê-la. E é importante conhecer o que você está dando para o animal. E se você gosta desses conteúdos de saúde, longevidade para o animal e também para toda a família, já que o animal saudável deixa a gente saudável também, se considere inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, conteúdo, a ajuda que a gente te dá aqui. E também segue a gente aqui nas redes sociais que o Lucas deixa para vocês aqui no cantinho. Segue lá para você acompanhar a nossa equipe médica, acompanhar nossos conteúdos, nossos bastidores e tudo mais. E se você quer um contato mais intenso com nossa equipe médica, eu te convido para ser assinante do nosso serviço de teleorientação. Vou deixar tudo aqui embaixo. Desse modo você vai ter ajuda para cuidar melhor do seu pet com nossos melhores veterinários, que alguns inclusive têm mais de 25 anos de experiência. Fora que nossa equipe também é multidisciplinar, ou seja, tem clínico geral, tem cirurgião, tem anestesista, tem ortopedista, tem também pessoas especialistas em imagem, que é raio-x e ultrassom. Então conheça nosso serviço e faça parte da nossa comunidade. Agora vamos voltar para a dipirona. Essa substância, que é a dipirona monohidratada, é indicado como analgésico e antitérmico. Analgésico por quê? Controla a dor, e antitérmico por quê? Controla a febre. Diminui a temperatura quando seu animal estiver com febre. Então a gente pode concluir que a dipirona atua nos estados dolorosos agudos, que são aqueles estados que acontecem de repente, ou até nos crônicos, que são aqueles mais antigos, e também atuam contra a febre. E para você que não sabe a temperatura normal do animal, a partir de 39,3 é considerado febre. Como eu falei, a dipirona atua contra a dor e também para diminuir a temperatura em caso de febre. E você pode utilizá-la nas mais variadas etiologias, ou seja, nas mais variadas causas de doença. Então, a maioria das doenças causadoras de dor e febre, você pode sim utilizar a dipirona. Mas lembrando que a dipirona vai tampar o sol com a peneira, ou seja, não adianta você dar dipirona se o animal está com dor, se você não resolve a raiz do problema, que é a causa dessa dor. Essa substância pode ser utilizada para cães, porém nos gatos a gente deve utilizar uma dose e a frequência reduzida. E tem várias apresentações da dipirona. Tem a apresentação gotas e comprimido, que são as mais conhecidas. Tem também as injetáveis, que é a que nós da Zoomédica utilizamos para os animais internados e também para aqueles animais que apresentam vômito. E até dipirona em supositório, que você coloca no reto do pet. Nosso foco aqui desse vídeo é a oral, na qual você pode utilizar em casa. E antes da gente passar a dose, quando você não deve usar ou deve evitar usar a dipirona? Utiliza com bastante precaução em associação com outros medicamentos. Um deles é a clorpromazina, que é um tranquilizante, porque pode
pode ocorrer uma séria hipotermia, ou seja, a temperatura cai demais se associar esses dois medicamentos. A gente não indica também você utilizar dipirona concomitantemente com outros anti-inflamatórios, como fenilbutazona e ácido acetil salicílico. E a gente não recomenda isso, pois poderá ocorrer somatória das ações tóxicas ou farmacológicas, já que o mecanismo de ação das duas drogas envolve o sistema enzimático microssômico hepático. E as drogas, que são os remédios, incluindo a dipirona, são metabolizados, ou seja, reagidas no fígado usando diversos processos enzima catalisados. Essas enzimas são referidas como sistema microssomal hepático, que é o que a gente falou anteriormente. Como o anti-inflamatório e a dipirona usam o mesmo sítio ou local de reação, pode aumentar a chance de causar intoxicação. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, nós passamos dicas para cães e gatos intoxicados, o que você tem que fazer para aprender o passo a passo, que são os primeiros socorros para salvar seu animal. E pelo mesmo motivo anterior, nós não indicamos utilizar concomitantemente a dipirona com barbitúricos ou com fenilbutazona. E barbitúricos, para quem não conhece, são aqueles medicamentos sedativos e também contra convulsões, que é o famoso fenobarbital. E quando a dipirona é associada a antibióticos aminoglicosídeos, o produto pode aumentar a incidência de nefrotoxicidade. Vocês viram então que dependendo da associação pode causar hipotermia, problema de fígado e problema de rim. Imagina se você associar e usar a dose errada. Por isso que é importante saber a dose da dipirona para você dar para o seu animal. E quando você deve usar dipirona? Eu vou te falar alguns casos práticos na qual a gente utiliza esse medicamento lá no hospital. A gente utiliza muito quando o animal tem reação vacinal. Por exemplo, é aquele filhote ou até adulto que chega, a gente dá a vacina e ela apresenta reação. E a reação, às vezes a gente não percebe, ele muda o comportamento. Por quê? Pode dar dor de cabeça no animal, pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar coriza. E o animal pode até parar de comer. Se isso acontecer, dá dipirona que resolve. Mas é lógico que reação alérgica não vai resolver. Aí você tem que dar antialérgico. E eu vou deixar um card aqui para você saber qual antialérgico você dá caso seu animal tenha alergia, alergia aguda, como reação vacinal, picada de abelha. Mas esse vídeo que eu deixei, ele vai te ajudar se você não tiver veterinário por perto. Porque reação alérgica aguda, aquelas que incha o animal todo, você tem que correr para o veterinário. A gente utiliza muito também em dor leve, como por exemplo, se o animal de porte médio cair do seu colo e começar a mancar. Eu mesmo, meu cachorro antigo, que era um pointer alemão, tinha um espinho na pata dele, ele estava mancando. Eu cheguei, tirei o espinho, dei dipirona para ele, resolveu, porque a dor era leve. Na dor moderada, a dipirona, ela é boa, ajuda, mas você tem que associar outros medicamentos com ela. E um exemplo de dor moderada seria castração. A cirurgia de castração, como abre barriga, é considerada dor moderada. A gente pode também utilizar a dipirona para dor intensa. Um exemplo de dor intensa seria uma cirurgia que se chama mastectomia total. Nessa cirurgia dói demais, a gente tira a mama de cima até embaixo. E a dipirona sozinha não vai resolver, a gente tem que associar com outros medicamentos. E outro uso da dipirona é o superaquecimento. A gente já atendeu vários casos assim. Daquele bulldog, sol de meio-dia, não troca calor direito, chega no consultório bufando e mole. A gente vai medir temperatura 42 graus. A gente usa a dipirona além de fazer outros métodos de resfriamento. E além disso, o superaquecimento fisiológico seria a febre, na qual o organismo está lutando contra algum agente, contra alguma coisa que não está legal. Essa luta produz calor, aumenta a temperatura. A dipirona atua reduzindo essa temperatura. E quais são os efeitos adversos desse fármaco? A dipirona tem uma tendência em aumentar hemorragia. Em tratamentos prolongados, a dipirona pode induzir a granulocitose ou até diminuição de células de defesa. E a superdosagem pode resultar em convulsões.
Por isso que saber a dose é tão importante. Qual é a apresentação e como você administra a dipirona? Ela deve ser administrada por via oral, direto na boca do animal ou diluído em água ou até em suco. A gente não indica você administrar com leite. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui, a gente explica o porquê. E a apresentação geralmente é um frasco de plástico contendo de 10 a 20 ml na apresentação, com 25 mg por gota. Ou se você optar pelo comprimido, tem duas apresentações, de 500 mg ou de 1 grama. E você tem que saber a apresentação, porque a quantidade a ser administrada varia e muito. O que a gente aconselha? Se você tem um cachorro pequeno, opta pelo gotas. Se você tem um cachorro médio, comprimido de 500. Se você tem um cachorro grande, comprimido de 1 grama. E geralmente, independente da dipirona, tem data de fabricação de 2 anos. E você deve conservar a substância em local fresco, seco, entre 15 a 30 graus, ao abrigo de luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Agora vamos passar para o modo de usar, que é a dosagem, que é o tópico mais importante do vídeo. Já que, como a gente falou e frisou, porque é muito importante, todo e qualquer medicamento, mesmo que seja benéfico para a saúde, para a vida do animal, pode causar intoxicação e levar seu animal a óbito. A diferença entre medicamento e veneno é uma coisa só, que é a dose. Então, o medicamento, o suplemento, pode matar também seu animal. Por isso que dar a dose certa é fundamental. A dosagem de dipirona é de 25 mg por quilo, ou seja, 1 gota por quilo de peso corporal, até no máximo 35 gotas. Então, toda vez que a gente fala em peso, dose, eu uso quem? Eu uso o nosso cachorrão. E, gente, me ajuda a dar um nome para esse cachorrão aqui. Comenta aqui embaixo qual nome você acha que esse cachorrão aqui deve se chamar. O melhor nome a gente apelida ele. Vamos supor que ele tenha 10 quilos, que eu amo esse número, que é fácil de calcular. Como é 1 gota por quilo, ele teria que tomar 10 gotas. Agora vamos supor que você tem dipirona de 500 mg. São 25 mg por quilo. Ele não tem 10 quilos? Então você teria que dar 250 mg, ou seja, você daria meio comprimido de 500. E se você tiver o de 1 grama, você daria 1/4 do comprimido de 1000 mg, que é a mesma coisa de 1 grama. E se seu cachorro pesa menos ou mais que 10 quilos, é só você fazer proporcional, ou seja, uma regra de 3, com esses valores que eu passei. Então, pessoal, peço licença que eu vou deixar o cachorrão ali. O lugar do cachorrão é aqui. Me ajuda aí a dar o nome para ele. E com qual frequência você utiliza dipirona? Isso depende, tá? Por exemplo, para dor, você pode utilizar de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, mas o mais indicado é de 8 em 8 horas. Tem casos lá na clínica que a gente usa de 12 em 12 horas, então isso depende muito. Às vezes, uma dose somente, que é aquela dose única, já resolve o problema, principalmente se for reação vacinal, por exemplo. Se o cachorro está com uma leve dor de cabeça, para de comer, fica mais triste, você dá uma dipirona, resolve, nem precisa de dar mais. Então isso vai depender de como o animal está. Por isso que é bom você sempre ter veterinário de confiança, que vai te ajudar nessas situações. E um jeito de você ter um veterinário sempre à sua disposição é, novamente, pela nossa assinatura aqui da teleorientação. Conheça aqui embaixo, o link vai estar aqui na descrição, para você ter acesso aos nossos melhores veterinários. Na verdade, acesso a toda a nossa equipe, né? Acesso que vocês vão gostar. A dipirona, ela é muito útil na medicina veterinária, mas tem que tomar cuidado, principalmente com a dose e para qual finalidade ela está sendo utilizada. Nosso foco aqui do vídeo foi dipirona oral, mas isso pode extrapolar algumas coisas para dipirona também em outras apresentações, como injetável e em supositório. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Um beijão para todos vocês!